por que o cafezinho não é bom para osteoporose? A cafeína tem algum problema, doutora? A cafeína em excesso. Um cafezinho não tem problema. Mas o café em excesso, ele reduz a captação do cálcio, aumenta a perda do cálcio, diminui, interfere mesmo no metabolismo do osso. Mas a gente fala o excesso, café a todo instante, meio litro, 1 litro de café por dia. Tem gente que toma café o dia inteiro, então isso interfere negativamente no metabolismo dos ossos. Olha que interessante isso. E é verdade o que eu falei na abertura do programa, que as mulheres, elas são mais suscetíveis à osteoporose? É verdade. Nós temos 2 tipos de osteoporose. Então, porque a gente tem basicamente 2 tipos de ossos. O mais acometido é aquele osso da coluna vertebral e ele sofre muito com a perda do estrogênio, que é o hormônio que a mulher perde na menopausa. Então, na época da menopausa, com a redução da produção do estrogênio, a mulher entra num processo de perda rápida do tecido ósseo, que pode eventualmente levar à osteoporose. Se ela tiver um osso muito bom antes da menopausa, ela vai apresentar essa perda e não vai ter osteoporose mais adiante. Mas se já tiver um osso fragilizado, com certeza vai chegar numa osteoporose rapidamente. E os homens também podem desenvolver a osteoporose? Eles têm uma osteoporose mais tardia. Isso eu estou falando da osteoporose habitual. Eles têm uma osteoporose mais depois dos 70 anos, diferente da mulher que por volta dos 50, 60 anos já está apresentando a osteoporose. Agora, existem outras causas de osteoporose que podem afetar qualquer pessoa em qualquer idade. Então, aquelas desencadeadas pelo uso de determinados medicamentos como corticoterapia, anticonvulsivantes, anticoagulantes, eles interferem no metabolismo ósseo. Se você faz uso desde cedo, vai interferir precocemente. A imobilização prolongada, o tabagismo exagerado também interfere no metabolismo ósseo, não precisa ser exagerado, mas se ao longo do tempo também vai fazer uma osteoporose, principalmente em homens. E outras formas de doenças inflamatórias, como você colocou aí, a artrite também pode caminhar com a osteoporose junto. Agora, uma coisa interessante, há pouco tempo eu estava lendo sobre aquela atriz, a Gwyneth Paltrow, é uma atriz hollywoodiana famosa, bela, jovem, e parece que alguma lesão que ela teve levou à descoberta de que os ossos dela estavam muito fragilizados. Essas mulheres hollywoodianas, elas são admiradas e veneradas pela forma física, pela boa forma física, e ela se exercita muito, ela é famosa por isso, por ela se exercitar muito. E aí a gente percebe uma fragilização dos ossos numa mulher que é um estereótipo de beleza e de saúde. Aí, lendo aquela matéria, foi inevitável para mim fazer uma associação da restrição alimentar que muitas mulheres fazem para manter a boa forma. Então, abre mão do leite, dos derivados do leite. Também, agora, de uma maneira mais evidente, a gente tem percebido pessoas com intolerância à lactose, e aí elas não procuram um substituto. Isso pode ser um agravante ou pode estar gerando um aumento da osteoporose em pessoas mais jovens, um diagnóstico em pessoas mais jovens? Pode. A gente tem aí 3 fatores especificamente. A questão da dieta, que é importante. Um organismo adulto precisa de em torno de 800 a 1000 miligramas de cálcio por dia. Isso é 1 litro de leite. Uau! Então, se você não está tomando 1 litro de leite por dia, presta atenção. Ou um substituto, um iogurte, uma coalhada, um queijo, o que for. O cálcio vindo do leite é o cálcio melhor aproveitado pelo organismo. Então, existe a questão da dieta, com toda certeza com alguma deficiência na ingestão de cálcio. Existe a questão da atividade física. O exercício físico em excesso na mulher diminui a produção do estrogênio e pode interferir na produção da massa óssea antes da menopausa. Então, a gente tem trabalhos feitos com atletas e com bailarinas que fazem o esporte durante um tempo prolongado, 8, 10, 12 horas por dia, e elas têm uma baixa de massa óssea. Então tudo em excesso prejudica até exercício físico. Até exercício físico. E um terceiro fator é a baixa de massa óssea. As mais magrinhas têm mais osteoporose do que as mulheres com uma massa corporal maior. Então, a baixa massa óssea, o índice de massa corporal baixo, também provoca osteoporose. Além disso, um quarto item é questão genética. Se ela tem uma história familiar de osteoporose, o risco dela ter osteoporose é maior do que qualquer outro fator que possa interferir nessa qualidade óssea. Dieta, a gente não tem como interferir na questão genética. Hereditário é hereditário. Mas o cuidado com a dieta desde criança, a gente forma massa óssea até os 20 anos de idade.
Depois dos 20 anos, a gente mantém. E lá por volta dos 40, 45, começa a perder. Isso acontece com todo mundo. Então, é na infância e na adolescência que a gente vai criar o nosso estoque, que a gente vai fazer o nosso banco de osso. E aí, então, nessa época, fazer uma dieta adequada, atividade física regular, exposição ao sol adequado para também não aumentar o risco de câncer de pele lá na frente. A exposição solar para aquisição da vitamina D, ela tem que ser sem filtro solar. Então, não adianta passar o filtro solar e ir para o sol. Você vai barrar a vitamina D do mesmo jeito. Olha que, então repete aí, doutora, porque essa dica mas é um pouquinho só de exposição solar, senão o dermatologista vai brigar com a gente com toda 10 minutos, 30 minutos? Meia hora. Meia hora, 3 vezes por semana sem filtro solar, está de bom tamanho. Naquele sol ali, antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde. Exato. Okay. Tá? Então, atividade física, dieta, bons hábitos, não fumar, não bebida alcoólica, evitar excesso de café e chocolate, funciona da mesma maneira. Então, com isso, você vai fazer um estoque bom de osso. Peraí, chocolate funciona da mesma maneira? Como café. Se você exceder, você também interfere no metabolismo do osso. Na absorção do cálcio. Tá. Joia. Esse tipo, todas essas orientações que você deu pra gente, doutora, ela também se estende para artrite, para artrose, para reumatismo e para tendinite? Primeiro a gente vai ter que fazer uma definição. Né? O que é o quê? Porque a osteoporose, talvez porque já se fala mais sobre isso, e o filme ajudou a ilustrar bem isso. Agora, artrite e artrose, qual é a diferença entre as duas coisas? Deixa eu botar um pouquinho só no reumatismo. Então, quando a gente se refere a um reumatismo, eu costumo dizer que reumatismo é um nome genérico. Então, as doenças que acometem o aparelho locomotor, a gente classifica como reumatismo, e dentro dessa classificação a gente tem mais de 100 doenças diferentes. Entre elas a osteoporose, entre elas a artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória de origem imunológica, entre elas a osteoartrite, que é a artrose, que é uma doença muito mais de degradação de cartilagem e sem origem imunológica. E as outras tendinites e lúpus e uma série de outras doenças que se encaixam, e fibromialgia também, que se encaixam dentro desse quadro, dentro dessa classificação de reumatismo. Tá? Então, reumatismo é um nome geral e dentro dele a gente tem as diversas doenças. Artrite, na realidade, é um outro nome genérico. Se a junta incha, a gente diz que tem uma artrite. Aquilo não é um diagnóstico, é a mesma coisa que eu dizer que está com febre. Então, a gente vai procurar a causa daquela artrite. Entre os diagnósticos que a gente tem, existe um que se chama artrite reumatoide. E isto é um diagnóstico, é uma doença específica que se manifesta principalmente por inflamação nas articulações, muito tipicamente articulações de mãos e punhos, mas pode pegar qualquer articulação, e em qualquer idade, desde criança de meses de vida e até adultos ou idosos. A artrose, então a artrite é uma doença inflamatória, é genético, é uma predisposição genética, não hereditária e inflamatória. Ok. A artrose é um outro processo, é uma doença da cartilagem, existe uma degradação da cartilagem. A cartilagem é tecido conjuntivo, como é pele e cabelo, com o tempo ela vai desidratando e de uma maneira grosseira esfarelando. Então, ela não esfarela assim, mas é uma comparação didática. Então, ela vai diminuindo a sua resistência, ela tem uma função de absorver impacto, de facilitar o movimento, então ela vai diminuindo a espessura, com isso libera cristais ali dentro que acabam provocando episódios de artrite. Então, a junta pode inflamar, ficar muito dolorida, mas é uma outra causa. A artrose vem com a idade, normalmente. É muito raro a gente ver uma artrose numa pessoa jovem, exceto se não tiver um fator mecânico ali provocando aquele desgaste, aquela artrose. Então, a artrose, ela vem habitualmente com a idade. A gente tem um e-mail aqui, ó. Bom dia, falando sobre a tendinite. É a Luciana Rosa. Bom dia a todas. Trabalhei como tosadora por alguns anos e, através do movimento repetitivo, adquiri tendinite no punho e no cotovelo. Hoje sinto dores no ombro e também na cabeça. As dores são só do lado da tendinite. Gostaria de saber por que isso ocorre e qual seria a melhor forma de amenizar esse problema. Fiquem na paz de Deus. Atenciosamente, Luciana Teixeira. Pode ter alguma coisa a ver? Pode não ter?
Pode, não, mas na realidade deve ter, porque um tendão ele não está isolado no corpo, no braço ou no punho dela. Se você inflama um determinado tendão por qualquer motivo e o uso em excesso daquele músculo, daquele tendão, e principalmente se ela é associado com força, ele vai inflamar mesmo, você começa a compensar, e a Dora está aqui que pode nos ajudar nisso tudo. Você começa a compensar com outros músculos e aquilo provoca então começou uma tendinite em cotovelo e punho, aí ela, para fazer o mesmo movimento, ela começa a usar o ombro, para fazer o mesmo movimento, ela começa a usar a escápula, e aquilo vai gerando dor. Um músculo é interligado no outro, daqui a pouquinho está com o corpo inteiro doendo, por conta de uma tendinite. Então, uma maneira que tem, o que a gente deve fazer para cuidar? Primeiro, corrigir postura. A maioria desses eventos, eles vêm por conta de uma postura inadequada, o uso de uma ferramenta inadequada, então melhorar o seu ambiente de trabalho, de maneira que você possa fazer a mesma função, sem que isso sobrecarregue o seu corpo. Oferecer descanso, não fazer o mesmo trabalho 4, 6, 8 horas direto. Para um pouquinho, faz 1 hora, descansa, levanta, faz um alongamento, faz uma musculação, cuida dessa parte que você depende dela para trabalhar, que ela vai durar muito tempo.